Lembra daquela sensação? Sentar no chão da sala, olhos grudados na TV, esperando seu herói favorito aparecer. Os anos 80 foram mágicos. Filmes de ação que nos fizeram sonhar, que nos fizeram acreditar no impossível. Stallone, Schwarzenegger, Van Damme. Eles não eram apenas atores, eram nossos amigos, nossos mentores. Cada soco, cada explosão, cada frase de efeito ecoava em nossas brincadeiras no dia seguinte. Era uma época mais simples, uma época em que o cinema tinha o poder de nos transportar para outro universo. Se você também sente essa saudade, se seu coração bate mais forte só de lembrar, faça parte da nossa família. Se inscreva no canal, porque aqui a gente vive e respira essa nostalgia. Juntos, vamos manter essa chama acesa. Hollywood, nos anos 80, era uma máquina de sonhos. E quando um filme fazia sucesso, a regra era clara: vamos fazer uma sequência. E outra. E mais outra. A gente ficava empolgado. Claro, ver nossos heróis de volta à ação era tudo o que queríamos. Mas com o tempo, a gente aprendeu uma lição um pouco amarga. Nem toda sequência nasce de uma grande ideia. Às vezes, ela nasce apenas da ganância. E é aí que a magia começa a se perder. Hoje, vamos revisitar algumas dessas continuações. Aquelas que olhamos para trás e pensamos: sério que precisava? Vamos mergulhar fundo naquelas sequências de filmes de ação dos anos 80 que talvez nunca devessem ter saído do papel. Vamos começar com um que dói no coração. Rambo 3. O primeiro Rambo, First Blood, era um drama de guerra poderoso. Um estudo sobre o trauma e o abandono de um veterano. Era real, era visceral. Rambo 2 já mudou o tom, transformando John Rambo num super-herói de ao mais. A gente comprou a ideia, era divertido, era exagerado, era a cara dos anos 80, mas aí veio Rambo 3. De repente, nosso herói solitário estava no Afeganistão, lutando ao lado dos Mujahedin contra os soviéticos. Numa trama que parecia mais um panfleto político da Guerra Fria do que um filme. As cenas de ação eram grandiosas. Sim, o filme entrou para o Guinness como o mais violento da época. Mas e a alma? Onde estava o John Rambo que conhecíamos? Aquele homem atormentado por suas memórias foi substituído por uma caricatura, uma máquina de matar sem profundidade. A história perdeu o foco. A emoção se foi. Virou apenas um espetáculo de explosões que, no fundo, parecia vazio. É triste quando um personagem tão complexo se torna uma piada de si mesmo. Agora, vamos falar de outro gigante. Rocky, o primeiro filme, é uma obra-prima. Uma história de superação que inspira gerações até hoje. Rocky 2, 3 e 4, cada um à sua maneira, continuaram a saga de forma épica. A luta contra Apollo, o confronto com Clubber Lang, o embate histórico com Ivan Drago. Cada filme tinha coração. E então, em 1990, bem na virada da década, veio Rocky V. A ideia inicial não era ruim. Trazer Rocky de volta às suas origens humildes. Lidar com as consequências de uma vida de lutas, tanto físicas quanto financeiras. O problema foi a execução. O filme tentou resgatar o drama do original, mas acabou se perdendo. O drama familiar parecia forçado. O novo protegido, Tommy Gunn, nunca convenceu. E a luta final, uma briga de rua? Depois de enfrentar os maiores pugilistas do mundo em ringues icônicos, ver nosso campeão trocando socos num beco foi decepcionante. Parecia um final melancólico e sem brilho para uma saga tão gloriosa. Felizmente, anos depois, Rocky Balboa e a série Creed vieram para redimir o personagem e nos dar o final que ele merecia. Mas Rocky V fica como uma mancha, um capítulo que muitos de nós preferimos esquecer. Quem não se lembra do policial mais casca-grossa de Detroit? Robocop. O primeiro filme, de 1987, é uma sátira social genial, disfarçada de filme, de ação ultraviolento. Tinha crítica ao corporativismo, à mídia, à privatização da segurança. Era inteligente, chocante e inesquecível. A sequência, Robocop 2, até tentou manter o nível. Aumentou a violência, a sátira ainda estava lá, mas já não tinha o mesmo brilho do original. O verdadeiro desastre veio com Robocop 3. Para tentar alcançar um público maior,
a violência foi drasticamente reduzida. Nosso policial do futuro, que antes era uma máquina de justiça implacável, agora tinha um jetpack e lutava contra ninjas robôs. Sim, você ouviu direito, ninjas Drop. Toda a crítica social, toda a profundidade do personagem Alex Murphy, lutando com sua humanidade perdida. Tudo isso foi jogado pela janela em troca de uma aventura que mais parecia um filme infantil de baixa qualidade. Foi a prova de que, quando se tira a essência de uma franquia, não sobra nada além de uma carcaça de metal vazia. Uma verdadeira traição a tudo o que o primeiro filme construiu. Vamos para a estrada agora, com um ícone do cinema de perseguição. Smoke and the Bandit, ou Agarra-me se puderes. O primeiro filme é pura diversão. Burt Reynolds no auge do carisma, Sally Field adorável e o xerife Buford T. Justice como um dos vilões mais engraçados da história. A química era perfeita, a ação era leve e descompromissada. Um clássico da sessão da tarde. A sequência, Agarra-me se puderes 2, ainda tinha seu charme. Trouxe o elenco de volta, aumentou a escala com o elefante e a gente se divertiu. Mas aí veio a parte 3. E aqui a coisa desanda de um jeito inacreditável. Burt Reynolds, a alma do filme, aparece por menos de 5 minutos. A história, basicamente uma refilmagem do primeiro, mas com o xerife Buffer agora no papel do herói e do vilão ao mesmo tempo, numa trama confusa e sem graça. É um filme que parece ter sido feito de retalhos, sem alma, sem o carisma, sem a alegria dos originais. É um exemplo clássico de como espremer uma franquia até a última gota, mesmo que essa gota não tenha mais sabor nenhum. E que tal um mergulho em águas perigosas? Jaws, o filme de 1975 de Steven Spielberg, não é só um filme de ação, é um marco na história do cinema. Um suspense perfeito que nos deixou com medo de entrar no mar por anos. Jaws 2, embora inferior, ainda era um thriller competente. Mas a franquia não parou por aí. Em 1983, fomos presenteados com Jaws 3-D. A ideia de ver o tubarão vindo na sua direção, em 3 dimensões, parecia legal na teoria. Na prática, foi um desastre. Efeitos especiais que hoje parecem uma piada. Uma trama que se passava num parque aquático. E um tubarão que se movia tão lentamente que parecia estar entediado. O suspense se foi. O medo deu lugar ao riso involuntário. Mas espere, porque piora. Em 1987, chegou o Tubarão 4. A vingança. A premissa: um tubarão branco tem uma vingança pessoal contra a família Brody. Ele persegue a viúva de Amity até as Bahamas. Um tubarão que ruge como um leão e viaja milhares de quilômetros por vingança. Preciso dizer mais alguma coisa? É considerado um dos piores filmes já feitos. Um insulto completo ao legado do original. Uma sequência que nunca, jamais, em hipótese alguma, deveria ter existido. Revisitar esses filmes é um misto de nostalgia e um pouco de tristeza. É ver como grandes ideias e personagens amados podem se perder no caminho por causa de decisões ruins. Mas sabe o que é o mais importante? A magia dos originais continua intacta. Nada pode apagar a emoção que sentimos ao ver Rocky subindo as escadas, ao ouvir a primeira frase de Robocop, ao sentir o suspense de Tubarão. Esses filmes marcaram nossa vida, moldaram parte de quem somos. E essa memória, esse sentimento, ninguém pode tirar de nós. As sequências ruins, elas servem como um lembrete. O raio nem sempre cai 2 vezes no mesmo lugar, mas o primeiro clarão, esse é eterno. Se você, como eu, valoriza essas memórias e adora conversar sobre essa época de ouro do cinema, este é o seu lugar. Quero construir a maior comunidade de nostálgicos da internet. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos juntos manter viva a memória do cinema que nos formou. Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem no tempo.